que os missionários da cruz proclamem que há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo, o Filho do infinito Deus. Isto precisa ser proclamado em cada igreja de nossa terra. Materiais de 1888, 21 de janeiro de 1891, página 886. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Mais uma vez voltamos para dar continuidade à sessão de exposição com o tema Jesus é Deus em que sentido? Na verdade, no primeiro tema, no primeiro vídeo, apresentamos questões relevantes à natureza divina do Pai e do Filho. Apresentamos questões relevantes à filiação de Jesus Cristo, fazendo perguntas muito profundas e muito contundentes com relação à filiação de Jesus Cristo. Na parte 2, trouxemos variados textos do Novo Testamento confirmando taxativamente que Jesus é o Filho literal de Deus. Hoje, na parte 3, vamos trazer uma pequena abordagem da Bíblia de Espírito e Profecia, apresentando taxativamente a filiação de Jesus Cristo. Jesus é Deus em que sentido? Parte 3. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Na verdade, a doutrina da Trindade tem estado a ser propagada e pregada recorrentemente em todas as denominações religiosas, de maneiras a doutrinar e a embriagar os crentes do tempo moderno com falsa doutrina. A falsa doutrina tem tanta força nas igrejas e nas ruas que muitos ainda não têm bagagem, não têm sustentação suficiente para rebater esta falsa doutrina. Então vamos ver a Bíblia, o que é que a Bíblia diz quanto a respeito do Pai e do Filho, quanto a respeito de Deus Pai, quanto a respeito do Filho de Deus. Vamos ao que interessa. Vamos começar. Efésios capítulo 4, verso 6, reza dizendo: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Paulo, em Éfesos capítulo 4, verso 6, apresenta taxativamente pela inspiração divina que Deus é apenas um. Se nós formos também em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, aí diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se nós formos mais em Gálatas capítulo 3, verso 20, diz o seguinte: ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Se nós formos também em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, nós vamos encontrar escancarado dizendo: todavia para nós há um só Deus, o Pai, que é em tudo e para que nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Se nós formos também em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, diz o seguinte: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então, o ponto-chave de 1 Coríntios capítulo 8, verso 4, é a alusão de que Deus é um só. Romanos capítulo 5, verso 15, reza dizendo: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos pela graça de Deus, e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Romanos capítulo 3, verso 30, reza dizendo: se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão
e por meio da fé a incircuncisão. Então, mais uma vez, estamos a ler recorrentemente todos os textos do Novo Testamento que trazem a alusão de que Jesus é o Filho de Deus e que Deus único é apenas o Pai que está acima de Jesus Cristo no trono, acima de Jesus Cristo no céu, acima de Jesus Cristo na criação, acima de Jesus Cristo na redenção, acima de Jesus Cristo na salvação e na segunda vinda de Jesus Cristo. Salvação global e atual a todos. Jesus é Deus em que sentido? Parte 3. Então, nós lemos aqui mais de 10 textos a provarem claramente que Jesus é o Filho de Deus e que Deus é um só, soberano, onipotente, onipresente e onisciente, que gerou um Filho desde a eternidade, um Filho que se reencarnou, um Filho que nasceu de uma mulher pecadora, um Filho que viveu entre nós 33 anos, um Filho que morreu e ressuscitou por nós, um Filho que garantiu a salvação da humanidade, que é chamado na Bíblia de Filho de Deus. Os teólogos adventistas, os PhDs, os diplomados com certificados de várias universidades, patenteada pelos jesuítas, com o fim de terem a aceitação global de título de doutores, vão dizer que o termo Filho de Deus é um título funcional atribuído ao Filho. A Bíblia não tem essa alusão de que o termo Filho de Deus é um título funcional atribuível a Jesus Cristo. Vão dizer também que o termo Filho de Deus se aplica no plano de redenção e o serviço do santuário. Também esse argumento não tem fundamento bíblico. Dizer que Jesus, como Filho de Deus, se aplica apenas quando ele esteve na terra. Jesus é Filho de Deus desde a eternidade. A Bíblia e a Espírito de Profecia apresentam taxativamente textos claros. E Jesus, para rebater essa ideia dos teólogos adventistas, que têm estado a ser instruídos pelos jesuítas católicos com doutrinas falsas do século IV, que tem uma taça de vinho de Babilônia, em Mateus 17, 27, ele deixa claro: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai e dará a cada um segundo as suas obras. Jesus, mais uma vez, deixa claro, mais uma vez, se nós formos em Mateus capítulo 25, ele diz: vinde, benditos de meu Pai, aqui está a coroa que recebeste para a vossa eternidade. Jesus confirma, até mesmo na sua segunda vinda, que ele é Filho literal de Deus. Então, essa ideia de que o título Filho de Deus é um título funcional, é um título atribuível apenas na vinda de Cristo à Terra, como Salvador, não tem bagagem, não tem sustentação da Bíblia nem do Espírito de Profecia. Então vamos viajar um pouco no Espírito de Profecia, vamos perceber o que é que o Espírito de Profecia tem estado a dizer com relação a este assunto. Primeiro texto, Primeiros Escritos, página... Primeiros Escritos, página 54. A visão de Ellen White. Vi um trono e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus Cristo e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha uma forma como ele. Ele disse que tinha, mas eu não podia contemplá-lo, pois disse que se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Primeiros Escritos, página 54. Ellen White confirma que existe um Pai soberano e existe um Filho de Deus, até mesmo no trono. Vamos continuar.
Sejam eles agradecidos a Deus por sua múltipla misericórdia, manifestando-se amáveis uns para com os outros. Possuem eles um só Deus e apenas um Salvador. Um só Espírito, o Espírito de Cristo, deve produzir unidade em nossas fileiras. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 189. Se nós formos também em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 268, de 1898, reza dizendo: Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi dada uma posição exaltada. Ele foi feito igual ao Pai. Todos os conselhos de Deus estão abertos a seu Filho. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 268, de 1898. Continuação. Instrutor da Juventude, 16 de dezembro de 1887, diz o seguinte: desde a eternidade houve uma completa relação entre o Pai e o Filho. Eles eram dois, mas muito perto de serem idênticos. Dois em individualidade, mas um em espírito, coração e caráter. Se nós formos mais, Mensagem Escolhida, volume 1, página 294, reza dizendo: existe um Deus pessoal, o Pai, existe um Cristo pessoal, o Filho. Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 294. Se nós formos mais, Revista Adventista, 7 de setembro de 1895, reza dizendo: o eterno Pai, aquele que é imutável, deu seu único Filho, nascido dele, retirado de seu seio, aquele que foi feito à expressa imagem de sua pessoa e enviado à terra para revelar o quanto ele amou a raça humana. Revista Adventista, 7 de setembro de 1895. Material de 1888, página 1633. Veja o que diz o seguinte aqui: não há lugar para deuses no céu acima. Deus é o único Deus verdadeiro. Ele preenche todo o céu. Aqueles que agora se submetem à sua vontade verão a sua face, e seu nome estará nas testas de todos aqueles que são puros e santos. Material de 1888, página 1633. Patriarcas e Profetas, página 34, reza dizendo: o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus é o Filho de Deus. Declara a respeito de si mesmo: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu, Cristo, estava com ele, o Pai, e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então nós estamos a ver que desde o trono até a criação, Jesus era apenas aluno, aprendendo dos ensinamentos do Pai quanto à obra da criação, quanto à obra da redenção e quanto à obra da glorificação e salvação da humanidade. Saudação global e atual a todos. Jesus é Deus em que sentido? Parte 3. Por que é que nós hoje precisamos relatar taxativamente esta doutrina pagã de que Jesus é Deus, de que Jesus é o soberano e eterno, co-eterno Deus? Primeiro, quando você traz a visão de que Jesus é Deus, você nega que existe um Deus soberano, você nega que existe um Filho literal de Deus, você nega que existe um Salvador. Por quê? Por isso é que nós dissemos que no princípio que a doutrina da Trindade atropela taxativamente o plano de redenção e serviço do santuário, atropela taxativamente a Bíblia e a profecia, atropela taxativamente a natureza divina do
Pai e do Filho. Vê o que reza dizendo aqui em Desejar Todas as Nações, edição de 1997, páginas 769, 770. Veja o que diz aqui. No princípio, o Pai e o Filho repousaram no sábado após sua obra de criação. O céu e a terra se uniram em louvor quando, desde um sábado até o outro, as nações dos salvos se inclinaram em jubiloso culto a Deus e o Cordeiro. Então, mais uma vez, o próprio Espírito de Profecia, a inspiração divina, confirma que Jesus, o Pai e o Filho estiveram juntos na grandiosa obra da criação, redenção e santuário. Não há argumento fundamentado que dá sustentação de que o termo Filho de Deus seja um título funcional, seja apenas um título aplicável à natureza humana de Cristo vinda na Terra. Não tem argumentação, nem estudo, nem basamento da Bíblia, nem da Espírito de Profecia. Jesus é Deus em que sentido? Parte 3. Que os missionários da cruz proclamem que há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo, o Filho do infinito Deus. Isto precisa ser proclamado em cada igreja em nossa terra. N.G. White, Battle Greek, 21 de janeiro de 1891, 1888, Materials, páginas 886. Salvação global e atual a todos com toda a verdade presente. Aqui fica registrado mais uma vez, Jesus é Deus em que sentido? Parte 3. Quem lê entender?